Tá, Aí entrou. deu certo agora, né, Agora Camila? deu. Deixa eu ver um efeito aqui pra pôr nessa minha cara. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Você tá Muito me bem. ouvindo também? Tô sim. Vamos conversar um pouquinho então, contar para o pessoal a sua história, né? A Camila, gente, ela não é descendente, dá para olhar já e perceber, né? Mas ela mora aqui no Japão já tem alguns anos. Sim, Camila é doula sim, e quando chegou no Japão, passado alguns anos, foi diagnosticada com epilepsia, né, Camila? sim, Então, sim. você vai contar um pouquinho essa história aqui para o pessoal que nos acompanha, contar suas experiências, suas memórias aqui no Japão. Camila, como que foi? Você veio para o Japão por quê e em que ano, mais ou menos? Bom, eu conheci meu marido com 18 anos, a gente se conheceu e ele sempre quis vir pra cá. E aí a única maneira dele vir me trazer era a gente casando, né? Então a gente casou assim super novinho e veio. Eu cheguei aqui com 19 anos, porque teve que esperar um período lá ainda, né, pra sair papelada. Então eu cheguei aqui com 19 anos, fui pra fábrica e eu já tinha algumas crises de convulsão lá no Brasil desde os 12 anos. Mas aqui não tinha dado nenhuma vez, E né? lá você nunca tinha sido diagnosticada, suas crises não eram Não. com frequência, como que era? Não, lá com 12 anos eu comecei a ter crise de noite, né? Eu era uma criança e aí acordei, meu pai acordou e viu que eu tava convulsionando. Então me levaram, né, como normal dos pais, levar em vários lugares, fazer vários exames e nunca descobriram nada. Nunca deu nada, né? Então eu ficava nessa de tomava alguns calmantes para ver se era isso, né? Mas nunca descobriram, então eu não tinha um remédio certo para eu tomar, não tinha diagnóstico. E aí dava assim a cada 3 anos, 2 anos, não era sempre, né? Só que foi piorando, eu vi que foi evoluindo. Dava só à noite no começo, depois começou a dar na rua durante o dia, deu no meu trabalho. Então foi assim, foi subindo o nível, né? Mas quando você veio para cá, estava tudo tranquilo. É, eu Aí não tinha crise. você chegou aqui no Japão, você foi trabalhar e a Sim. sua adaptação foi tranquila, você gostou de chegar aqui e viver aqui, como que foi? Acho que foi como todo brasileiro, né? Você se leva um susto no começo pelo estilo de vida, né? Muito sozinha, trabalha muito, sem tempo para nada. Mas eu gostei sim do Japão desde a primeira vez, de tudo, comida, tudo, tudo, estilo de vida. Então, assim, até eu ter a minha primeira crise depois que cheguei, demorou assim uns 2 anos. E como que foi essa crise? E a partir desse momento você foi encaminhada para os hospitais e foram aí que eles te diagnosticaram com epilepsia? Sim, a primeira crise não, a primeira crise foi bem curtinha, demorou uns 30 segundos, aí o meu marido foi a primeira que meu marido viu. E foi à noite também. E aí ele viu, né, que passava rápido, que eu ficava bem depois, então a gente não foi no médico. Aí depois, com 22 anos, é que deu essa crise grave, né, que o meu marido não estava em casa e eu tive que pedir socorro para uma vizinha. E eu falei para ela, expliquei, olha, eu vou convulsionar, eu sinto quando eu vou ter, né? Graças a Deus, o tipo de epilepsia que eu tenho não é todo mundo tem igual, né? Epilepsia é uma coisa muito pessoal. Mas o tipo que eu tenho, eu consigo sentir quando vai dar. Então eu avisei pra ela, falei o que ela tinha que fazer, mas mesmo assim ela ficou desesperada. E aí eu caí ali na sala dela e foi uma atrás da outra, foram 3 seguidas, né? Aí ela chamou a ambulância e eu fui para o hospital de ambulância. Já nessa vez, os médicos conseguiram detectar alguma coisa e você passou a fazer o tratamento aqui? Como Sim, como foi muito forte, né? Foram 3 seguidas, não é comum acontecer isso. Quase tive um ataque cardíaco. Aí quando eu cheguei no hospital, eles fizeram todos os exames, começando pelo eletro, que é o mais simples. E nesse mais simples já foi diagnosticada epilepsia porque tinha um coágulo no eletro, apareceu, né? Um coágulo na parte de trás do meu cérebro, causado, segundo o médico, por uma queda ou uma batida, pode ter acontecido no parto ou quando muito pequena ainda. Então já sua foi família, diagnosticado.
Você contou, assim, na entrevista prévia que a gente fez, né, Camila, que existe um desencorajamento, né, Sim, tanto dos médicos, para que vocês não tenham uma vida normal. sim, aqui no Como Japão, você se sim. sentiu nesse momento que você foi diagnosticada aqui, num país que você não, assim, que é difícil uma comunicação com os médicos porque é uma língua totalmente diferente do que a gente está acontecendo? O que você sentiu nesse momento? Aqui no Japão eu senti isso, no Brasil não, nunca tive esse peso, né? Por isso eu acho que eu fui criada muito assim, já acostumada com os problemas da vida, né? Que no Brasil a gente enfrenta muitos, né? Então aqui eu levei esse choque porque logo que eu descobri, né? Eu fiquei lá internada ainda 7 dias para me acostumar com o remédio. E aí o médico começou já a falar, né? Que eu não podia fazer nada mais. Você não pode ter filho, você não pode dirigir, você não pode sair sozinha porque o que você tem não tem cura, é para a vida toda, é muito perigoso. Então foi esse banho de água fria já no hospital. Aí depois, né, sabendo, voltando para casa e pensando como que ia ser, eu já percebi também o tratamento diferente dos japoneses também, né? Ah, nossa, tem epilepsia, nossa. E aí as minhas amigas foram me direcionando, né? Que graças a Deus tinha pessoas na minha vida que já lidavam com esse tipo de problema, então elas foram me dizendo onde eu tinha que ir e todos os lugares sempre dizendo que é muito difícil, a vida vai ser muito difícil agora. E sendo que eu já convivia com aquilo e sabia que não era, né? E você dirigia, fazia Sim, tudo, sim, fiz tudo, sempre fiz sem tudo, restrição nenhuma. sem restrição. Porque no meu caso, eu consigo saber quando vai dar, né? Se eu fosse uma pessoa que apagasse do nada, eu não dirigiria. Entendi. Então, isso não é que de repente alguém esteja assistindo a nossa live e Não, fale, não, eu vou. é para todo mundo, Ela não. dirige, eu também Não, posso. não é para todo mundo. Tem que ter consciência da sua condição, né? Eu tenho consciência que eu não coloco ninguém em risco, então por isso que eu dirijo. E Camila, me conta assim, olha, apesar desse desencorajamento todo, né, de você falarem que você não pode dirigir, que você não pode ter filhos, né? Uhum. Na hora você sentiu algum baque, você falou, não, eu vou continuar levando minha vida normal, entendeu? Porque eu sei que a gente tem uma coisa para contar que não sei se todo Uhum. mundo conhece, né? Mas você conseguiu fazer muitas coisas e ainda Sim, faz muitas muita coisas coisa. que quem é diagnosticado com epilepsia às vezes não consegue, né? Sim, a própria pessoa às vezes coloca barreiras nela mesma, né? Então, como eu disse, né, que eu fui criada assim para enfrentar isso, a minha mãe nunca me tratou diferente porque eu tinha essa condição. Mesmo que eu tivesse epilepsia, tivesse convulsões, eu e meus irmãos eram tratados iguais. Então, eu sempre tive que correr atrás das coisas. Aí, quando o médico falou para mim, você não vai poder fazer nada, não vai poder ter filho, eu falei para ele, não, eu já tenho na minha cabeça, já tô tentando engravidar, eu vou ter filho sim. E aí ele falou, então você vai ter que arcar com as consequências, né? Porque a gente não sabe como vai ser. Ele falou, a gente nunca teve uma grávida com epilepsia, paciente minha, e eu vou te mandar para um hospital especializado que também nunca fez parte de uma pessoa com epilepsia. Então Então aí eles foi não tinham nada para te falar, nem nada. Não, eles não e tinham mesmo certeza. assim você falou, não, eu vou. Sim, Depois de quanto tempo que você foi diagnosticada que você engravidou do seu primeiro filho? então, eu não sei por que demorou tanto. Eu acredito que tenha sido por causa do remédio mesmo, porque o remédio, para eu me acostumar com esse remédio que eu comecei a fazer tratamento, demorei 7 dias sem andar, porque ele era muito forte. Então, quando eu voltei a andar, depois de 7 dias que eu estava acostumada com o remédio no meu corpo, aí depois demorei 2 anos para conseguir engravidar. Então, eu não sei se foi por causa do remédio ou se eu tinha alguma coisa nos hormônios, né? Mas eu demorei 2 anos ainda para conseguir engravidar. Antes disso, você não tomava medicação para nada. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. E os remédios são muito fortes, te Muito forte, deixam. muito fortes. E se eu tomar a dosagem que eu deveria tomar, eu só dormiria, né? Eu viveria com sono, cansada, depressiva. Mas eu tomo a Nesses dosagem dois mínima. anos,
nesses 2 anos você ficou tentando ter um filho, é isso? Sim, Tentando sim, engravidar para ter um sim. filho, mas você teve algum respaldo? Porque aqui ninguém poderia te ajudar, eles não tinham Uhum. experiência com mulher grávida. Como que foi isso para você aqui? Então, Seus filhos nasceram aqui no Japão? todos os três aqui no Japão. Então, pesquisando na internet, não achava ninguém, assim, para me espelhar, sabe? Tipo, essa pessoa conseguiu e eu vou conseguir. Por isso que quando eu tive minha filha, eu já fui direto contar na internet, porque eu sabia que tinha outras mulheres pesquisando, entendeu? Com certeza. E encontrei mesmo, muitas mulheres até hoje me mandam mensagem perguntando como foi, se eu tive crise, se eu continuei tomando remédio, porque é a dúvida da maioria, né? Se o remédio vai fazer mal, se vai ter sequela para o bebê. E eu não sabia de nada, se ia ter ou não. Eu dei um tiro no escuro e, na verdade, me apeguei na minha fé, né? Eu acreditava que Deus ia proteger meu bebê e eu fui até o fim. Então, o médico dizia: não tem como saber. Nós vamos dar a dosagem mínima para você que de um remédio que vem de fora, né? Que eu tomo um remédio importado. E esse remédio é o mais aconselhado a gestantes usarem, porque ele é o que menos pode afetar o bebê, mas nada era certeza. Só tinha certeza quando nascesse. Como Então, você ficou 9 meses, coração de mãe, de primeira viagem? a Conta pra gente. toda a ultrassom era muito tensa, né? Porque eu queria saber se estava bem, se estava desenvolvendo, se o coraçãozinho estava bem, se estava perfeita, né? Toda a ultrassom era muito tensa. Quando falava que estava tudo bem, saía de lá aliviada. E seu bebê nasceu de parto normal ou cesárea? Sim, parto normal. Com 38 semanas, a Aimee parou de engordar, né? No ultrassom dizia ali que ela não estava mais ganhando peso e tal, não alterou o peso dela, ficou 2 semanas com o mesmo peso. Aí o médico achou melhor induzir, justamente por não saber o que estava acontecendo, se era por causa do remédio que eu tomava, né? Porque eu nunca parei de tomar. Que a gestante com epilepsia ela tem que ter consciência que ela não pode parar de tomar remédio. Porque os remédios que protegem o bebê dela de uma crise convulsiva, né? Então eu não parei de tomar, mas eles não sabiam se não estava engordando por causa do remédio ou não. Então eles preferiram induzir o parto, né? Com ocitocina sintética e outros medicamentos. Então eu comecei a tomar, fiquei o dia todo internada e nenhum remédio fez efeito. Não adiantou nada. Eu não sentia nada, nenhuma dor, nenhuma contração, nada. E aí eu comecei a me dar, aí começou a me dar um desespero. Porque daí eu pensei, não, tem que tirar esse bebê daqui, né? Falei, então vamos fazer uma cesárea. Daí eles falaram, não, a gente não vai fazer cesárea porque o bebê tá bem, o batimento tá bem, você vai para casa e vai esperar. Aí eu entrei em desespero, falei, não, mas e se o bebê tiver, né, não tá passando nutriente, alguns dias pode morrer, né, dentro da barriga. Eles falaram não. Daí entrou, eu insisti que eu queria uma cesárea, aí entrou uma equipe enorme assim no quarto de médicos. Aí a médica baixou assim, olhou no meu olho e falou: "Você não pode ter uma cesárea". E aí eu falei para ela: "Mas por quê, né?" Daí ela falou: "Porque o seu remédio cortou o efeito da ocitocina. Então, obviamente, ele vai cortar o efeito da anestesia que é da cesárea, né?" E aí eu falei, nossa, então eu vou ter que continuar confiando em Deus, porque é a única pessoa que eu tenho para me apegar agora. E aí voltei para Mas casa. essa notícia nem os médicos sabiam que um remédio Não, poderia cortar. eles só souberam que cortava porque cortou ocitocina. E a ocitocina é uma coisa muito forte, é quase, né, impossível cortar. Só souberam ali na hora do seu Sim, parto, porque eles não tinham tido experiência nenhuma sim. antes. Com certeza eles estavam estudando o caso, né? Mas assim, de pôr a mão na massa não tinham, não. E daí você teve que esperar. Você esperou mais quanto tempo? Aí eu saí de lá numa sexta e voltei na terça numa consulta pré-natal. Normal, consulta normal, não voltei para internar. Aí nessa consulta eu já estava dilatando, estava com 3 de dilatação e a médica falou: volta para casa que vai nascer amanhã. E nasceu. Aí no outro dia, meio-dia, começou o trabalho de parto. E Camila, depois disso, dessa sua primeira experiência, as outras duas foram fichinhas ou você resolveu estudar mais e foi por isso que você resolveu ser doula? Sim, Se, desde o se você começo. puder explicar também um pouquinho, porque de repente tem gente que não sabe qual a termologia correta. Sim, para quem não sabe, eu sou doula, educadora perinatal. O que que uma doula faz? Uma doula acompanha toda a gestação, né, pré-natal, parto e pós-parto, orientando a gestante. Então, eu oriento com informações, técnicas,
de alívio da dor, exercícios e tudo, alimentação. Eu vou ali sempre cuidando da mentalidade da gestante para ela estar preparada para o parto, né? E tudo isso foi também, além dos cursos que eu fiz, né? Lógico, para ter essa formação, mas antes eu já estava estudando muito, né? Desde que eu fiquei grávida da Aimee, que é a minha primeira filha, então eu tinha que estudar muito. Todos os dias estudando para ver se ela estava bem, para ver se estava tudo normal. Fui estudar sobre parto humanizado, né? Que muita gente acha que é parto na banheira, mas não tem nada a ver. Parto humanizado é parto respeitoso, é um parto que, né, onde o seu corpo é respeitado, o parto vai evoluindo conforme o seu corpo vai fazendo, e não com muitas intervenções médicas, né? E aí, a partir desse momento que eu comecei a estudar para mim, eu nunca mais parei. Desde que eu estudei para a gestação dela, eu nunca mais parei. Então, todas as gestações, sempre estudei muito mesmo. Sempre busquei muito. Hoje sua filha tem quantos anos, a mais velha? Ela tem 7, ela vai fazer 8 em dezembro. Depois dela você teve mais dois. Quantos e Isso. quantos anos? A do meio tem 6 e o caçula 4. São de 2 em 2 anos. Você já foi emendando. E já foi um atrás do outro. Mas você foi procurar esse parto humanizado, essa questão toda de pesquisar por conta da epilepsia, mas também por não encontrar aqui no Japão algo que te desse uma segurança. Como que foi? Você tinha alguém que te acompanhava nessas consultas? Você dominava bem o japonês? Como que era? Não, eu já sabia assim o basiquinho, né? Eu sabia me virar, mas eu sempre levei alguém, alguma amiga, para fazer tradução, porque eu tinha muito medo, justamente por essa questão da epilepsia, né? De ter alguma coisa anormal e eu precisar saber, né? Mas eu fui buscar a parte humanizado mesmo porque eu queria que fosse uma coisa muito natural, justamente porque eu não poderia passar muito nervoso, né? Porque a epilepsia ela tá ligada com o sistema nervoso. Então, quanto mais tranquilo, mais respeitoso, né, mais normal o meu parto fosse, melhor. Eu não sabia dessa questão da cesárea, só soube nesse dia mesmo. E depois eu fui, né, orientando outras gestantes e todas elas me falaram que os médicos também falam a mesma coisa, que precisa ser normal. Você, nessa sua trajetória, depois que você virou doula, você encontrou outras mulheres aqui no Japão que também tivessem epilepsia, que precisassem da sua ajuda? No Japão ainda não, no Brasil já. No Brasil já algumas já vieram me procurar com epilepsia. Aqui eu já conheci, mas que já tem filho. E também não tinham, tipo, base, amigas, nenhuma conhecida que tivesse, e me conheceram depois, já que eu já era doula. Aí elas me conheceram e vieram contar a história delas pra mim. Porque é muito bom quando elas compartilham, sabe? Vão lá no direct, mandam, eu também tenho filho, eu também tenho epilepsia. Aí eu entro ajudando elas em outras áreas, que seria a área da ajuda financeira, né? Que muitas não sabem da ajuda que a gente tem. Então eu vou ajudando elas em outras áreas, mas a maioria que tá aqui já tem filhos. E foi a mesma experiência que você teve ou foi muito diferente do que você viveu aqui? Foi parecido, todas partes normal. Parecido. Assim, mas e o tratamento, sabe? Aquela coisa de. Você sabe, eu não sei, mas Então, como elas a não gente fala que têm. o japonês às vezes é muito frio, tem hora, né? Uhum. Muito, né? Não demonstra muita Sim. emoção. Não, Então, teve como uma que me procurou, acho que esse mês, né, mês passado, e ela falou que tinha acabado de descobrir o diagnóstico. E o médico foi muito seco, assim, né? De falar. Você tem epilepsia e agora você não vai fazer isso, e melhor você ficar em casa. Então ela estava bem chocada ainda, né, com a notícia, e eu tentei acalmar, falei que a vida não acabava ali, né, que é só uma condição e bola para frente. Falei que o mais difícil era estar digerindo aquele diagnóstico, porque o médico foi muito seco, né? Aqui no Japão é assim, né? Tá, você vai estar com câncer, pega. Você tá com epilepsia, digere, né? vai, leva essa bomba aí. Camila, depois que você teve essa crise, né, que você foi diagnosticada, você passou a tomar medicação? Você teve outras crises fortes como essa? Ou a medicação deu conta e você conseguiu realmente? Enquanto eu tomo medicamento, eu não tenho nenhuma crise. O medicamento controla muito bem. Só que como eu estava acostumada a não tomar, no começo eu esquecia muito, né? Então tinha dias que eu esquecia, e daí depois eu fiquei grávida, eu ficava com medo que o remédio fizesse mal para beber, então eu tomava errado.
deixava de tomar. Até que com 4 meses de gestação da primeira filha, eu tive uma convulsão. Aí eu fui para o hospital no outro dia, né, ver o bebê estava bem, falei que eu tive. Aí o médico brigou comigo, ele falou, nunca mais deixa de tomar quando você estiver grávida. Porque se você tiver convulsão, você para de mandar oxigênio pro bebê, e aí o bebê pode morrer na sua barriga durante a convulsão. E aí depois disso nunca mais deixei de tomar. Mas O se eu risco maior era que você não tomasse a sim, medicação, né? sim, por isso que todas as meninas que estão querendo engravidar e têm epilepsia que eu conheço, que vêm me pedir conselho, eu falo, procura um neuro e já escolhe um remédio que possa a gestante tomar, porque você não vai poder parar de tomar remédio, né? Então, o meu Então primeiro... você teve pouquíssimas crises, depois você teve Sim, uma crise durante a gravidez, depois não teve nada. Seus sim. filhos, então, nunca presenciaram uma crise sua. Crise não, mas como eu tomo a dosagem mínima, né? Que eu escolhi tomar a dosagem mínima porque eu acho que faz menos mal para mim, porque querendo ou não é um remédio muito forte, né? Então ele traz várias consequências, como depressão, crise de pânico, ansiedade. Então, para não ter essas sequelas tão fortes em mim, eu decidi tomar a dosagem que eu tomava na gravidez. Eu continuei com a mesma dosagem, que é a dosagem mínima, né? Que é o mínimo. Mas isso com um acompanhamento do médico. Sim, o médico, eu falei pra ele que queria isso. E aí ele concordou e daí ele disse que eu tenho que suportar os espasmos que dá, né? A consequência de não estar tomando tão alta, né? Que se eu tomasse mais alta, não teria nada. Só que daí eu teria muito sono, ficaria uma pessoa mais triste, angustiada, depressiva. Então eu prefiro ter algumas, às vezes, por exemplo, eu tô muito cansada. Aí eu deixo de enxergar, não consigo enxergar. Aí eu paro de enxergar e eu tenho que sentar, esperar a minha visão voltar ou dormir, né? Esperar a minha visão voltar. Tentar lembrar o que que me deixou, né, cansada, nervosa e ressignificar aquilo até eu voltar ao normal. Às vezes é em 15 minutos, às vezes só no outro dia de manhã. Mas eu não convulsiono. Então os meus Não, filhos, eles são acostumados a me ver às vezes tipo assim, ai, a mamãe não tá enxergando. Aí eles já sabem, entendeu? Tipo, que você não está bem. sim, daí até eles sabem onde fica meu remédio, eles sabem trazer o remédio pra mim, entendeu? Porque é muito claro com eles o que eu tenho, eu explico pra eles, ó, a mamãe tem essa condição, precisa tomar esse remédio quando tá mal. Eles sabem onde fica. Se eu não conseguir chegar na gaveta, eles vão lá e pegam pra mim. Eles conseguem, inclusive, te ajudar já ou Sim, não, se acontecer. Você já orienta eles dessa forma, de sim, que eu já oriento pra eles me ajudarem. se precisar em alguma E emergência. pra eles não ficarem com medo também, né? Porque não é uma coisa assim. Mesmo que eu não tô enxergando, eu sempre tento explicar pra eles, a mamãe tá bem, só que a mamãe não tá enxergando, logo vai voltar, né? Então eles ficam tranquilos porque eu passo essa segurança pra eles, entendeu? Camila, depois que você se tornou doula aqui no Japão, né? Mais ou menos quantas mulheres você já ajudou? E teve algum, assim, é lógico que todas marcam, né? Não tem como, porque um parto, uma gravidez é sempre marcante para a mulher, mas teve alguma que te tocou mais? Ah, eu já atendi muitas mulheres, já passou de. Faz um ano, vai fazer um ano, né, que eu sou doula aqui no Japão. E eu tinha uma meta assim, bem baixa, porque eu pensei, nossa, se eu conseguir atender uma mulher por mês, eu tô muito feliz, né? Porque o primeiro ano de profissão a gente fica, né, um pouco com medo, assim, né, receosa, se as pessoas vão confiar na gente, né? E graças a Deus, assim, meu trabalho tem se expandido, tem alcançado muitas mulheres, já passou da minha meta faz tempo, né? Já passou de 12. Mas, assim, todas me marcaram muito. As que são online me marcam bastante, porque eu vejo, assim, como que mesmo distante a gente consegue ter um ótimo resultado. E as que são presenciais também, assim, você vê um bebê nascer é muito emocionante. É muito... Eu acho que o parto da casa de parto me marca demais, porque é um parto muito natural. Eu já presenciei 2 partos em casa de parto. Eles são muito naturais, assim, não tem nenhuma intervenção, as parteiras não encostam na gestante. Então você vê o corpo da mulher trabalhando e o nenê nascendo é muito assim. Acho que é o ápice para uma doula é ver aquele tipo de parto, sabe? Totalmente natural. Mas Existem muitos locais assim aqui no Japão? toda cidade no Japão tem casa de parto. Só que Você são está onde? poucos.
eu tô em Nagoya, mas os dois partos que eu assisti em casa de parto foi em Gifu. Outro Mas estado, tem né? Toyohashi, tem vários lugares, Anjo, tem muitos lugares. Só que é pouco divulgado e também as brasileiras têm muito medo, né? Por isso que eu falo para elas, antes de você criar já um bloqueio, vai lá conhecer. Eu falo para elas, vai lá, faz uma visita e aí sente o lugar, né? Porque a gente cria, tem essa barreira cultural, né? De, ai, vou ganhar em casa, ai, vou ganhar no futon. Elas querem, né? E muitas vezes o parto mais lindo é o que acontece lá. Mas o que mais me marcou, assim, ultimamente, o último foi de uma mulher, uma gestante que ela tinha perdido um bebê há 5 anos, 6 anos atrás. Com 31 semanas o bebê, né, veio a óbito dentro da barriga dela. E aí ela engravidou de novo agora, dessa vez. Quando chegou nas 31 semanas, ela entrou em pânico, porque ela achou que ia acontecer de novo. Então, no dia do parto dela, que nasceu faz umas 2 semanas, uma semana mais ou menos, no dia do parto dela foi muito emocionante, porque eu fiquei toda hora lembrando disso, sabe? Nossa, ela vai conseguir ter a filhinha dela no braço, mesmo que deixar, né, o que passou para trás. Então, assim, quando é um parto depois de um trauma tão forte como esse, porque ela teve um parto normal de uma bebê em óbito, né? E ela ter outro parto normal de uma bebê viva foi muito, assim, gratificante para mim poder participar disso. Como que funciona seu trabalho de doula quando é de forma online? Porque, né, a doula não está ali para amparar, para Uhum, estar do lado, uhum. ajudar, Camila, a gestante ali na hora. Sim, E como então. que você consegue transmitir alguma coisa, ajudar essas mulheres, estando distante, estando aqui como a gente está agora, por exemplo? Então, eu não sei por quê, eu acho que foi porque eu me formei já nesse estilo de vida, né? Da pandemia, que é tudo online. Então, para mim, é muito natural. Eu converso com elas, eu consigo falar assim, ah, faz esse exercício. É porque tem toda uma preparação antes, né? O vínculo que a gente tem já está sendo criado antes. Durante a gestação, a gente está conversando, eu estou passando os exercícios que tem que fazer, respiração. Então, no dia do parto, já está na memória delas o que elas têm que fazer. Então, eu só vou lembrando. Ó, faz esse exercício. Eu vou observando o rosto delas, usando todas as técnicas que eu estudei. Eu vou olhando para elas e vou sabendo que fase que elas estão, o que que elas têm que fazer. Tá com sede. Às vezes ela não fala que tá com sede, o marido não percebe que ela tá com sede, mas eu olhando para ela sei que ela tá com sede. Aí eu falo, dá água para ela, acho que ela tá com sede. Ela fala, ah, eu tô mesmo. Entendeu? Então é um vínculo assim que a gente vai criando e no dia do parto flui assim. São Mas, praticamente 9 meses junto, sim, né? mas é que eu acho que para mim é mais fácil porque eu já fui formada nessa era digital, então para mim é muito flui muito Agora, natural. agora eu vou mudar um pouquinho de assunto e eu vou pedir para você contar como que foi aqui, assim, que a gente até comentou, né? Que às vezes as pessoas não sabem, mas o Japão auxilia muito as pessoas em várias questões, né? Sim. E no seu caso foi com uma ajuda. Você poderia relatar isso um pouquinho para a Sim. gente? É, Qual é essa ajuda? Como você descobriu? então, como eu disse para você, né, eu tinha duas amigas que deixa eu ver onde eu coloquei minha carteira. Ah, tá aqui. Eu tinha duas amigas que viviam com essa questão da epilepsia na família, né? Uma era mãe de uma menina com epilepsia e a outra, o irmão, tinha epilepsia. Então, as duas sabiam sobre como viver com isso aqui no Japão, né? E aqui no estado de Aichi, né? Porque depois eu fui descobrir que cada estado tem seu tipo de ajuda, cada cidade também. Como eu moro em Nagoya, Nagoya é uma cidade muito grande, então quando a cidade é grande, ela tem mais impostos e esses impostos são revertidos em ajudas para as pessoas que precisam, né? Então aí essa minha amiga que mora aqui em Aichi também falou: "Não, quando você tem epilepsia, você tem que se cadastrar, fazer uma carteirinha e essa carteirinha te ajuda, né, comprar os remédios, ter uma qualidade de vida melhor". E eu não imaginava, porque quando eu comecei a comprar os remédios, eu vi quão caro eles eram, né? Porque na primeira vez que eu fui comprar, deu 30 mil ienes de remédio, Por mês, de 2 em 2 meses. mais ou Justamente por menos 15 mil. US$ 300, né? Isso. Justamente porque eles vinham de fora, né?
E até conversei com uma menina esse mês passado também que tem epilepsia e mora aqui, e ela falou que ela paga, né? 10 mil por mês, então ele abaixou um pouco, mas é caro também. Então é muito caro, sabe, o tratamento, e às vezes você tem que fazer eletro, você tem que fazer tomografia, tudo isso é muito caro. Então ela falou pra mim, não, você não precisa gastar, eu vou te ajudar e tal, e me levou no Hoken Center na época, né? Na época era no Hoken Center que fazia, e aí eu fiz essa carteirinha que em Nihongo chama Shiritsu Shien Iryoju Kyoshassho. Se quiser, depois eu deixo escrito ali nos comentários para que as pessoas possam perguntar na sua cidade, né? Porque cada cidade tem o seu sistema de ajuda, mas basicamente é uma carteirinha para ajuda de pessoas com deficiência mental, né? Porque tem 3 tipos de carteirinha: deficiência mental, deficiência física e deficiência social, assim, né? Quando a pessoa não tem um QI alto, assim, também tem essa carteirinha. Epilepsia se enquadra Na mental. na Deficiência mental. mental. Uhum. E aí tem 3 níveis, né? Nível 1, 2 e 3. O nível 1 é o mais alto, né? Que seria uma deficiência mais grave. Nível 2, que é o médio, e 3 é mais leve. A minha é nível 2. Porque é considerada uma doença sem cura, né? Mas E, ela pode ser renovada também de 3 em 3 anos. e o que que ela te dá de benefício além dos remédios, das consultas, é isso? Isso, então, daí quando você faz ela, você ganha mais 2 carteirinhas, né? Que é a amarelinha, que fica os remédios de graça, consulta, a verdinha também para remédios e hospitais. Essa carteirinha aqui, que é a verde, né? Que foi a que eu ganhei, ela me, além do hospital e farmácia. Opa, caiu um pouquinho. Opa. Além do hospital e farmácia, ela ainda me deixa entrar em parques públicos de graça, né? Por exemplo, zoológico, né? Zoológico de Nagoya. Como é da cidade de Nagoya, eu entro de graça. Entendeu? Agora, parques particulares, por exemplo, o aquário. O aquário é uma coisa da cidade, mas também é particular. Então, no aquário eu já pago metade. Então, por que eles me explicaram por que eles fazem isso? Porque uma pessoa com epilepsia não tem muitos amigos no Japão. Então, eles querem que a pessoa que tem epilepsia se divirta. Então, por isso ela não Interaja com as pessoas. paga. Isso, por isso ela não paga a entrada de alguns lugares. Por exemplo, se você tem um filho deficiente, o seu filho entra de graça e você também. Porque eu tenho direito a entrar de graça e levar o meu acompanhante de graça. Porque é uma pessoa que está cuidando de mim, entendeu? Aí até em piscinas, assim, eu pago baratinho. E você, com esse benefício, você sentiu algo assim do tipo, nossa, eu estou feliz de estar no Japão por ter isso, sabe? Por ter esse incentivo, porque é assim, você ter ajuda pro seu remédio, todo mundo vai falar, nossa, que bacana, né? Sim. É para você se manter bem, né? É Uhum. para você, se no caso tiver cura, para se curar, né? Uhum. Coisas assim. Mas um incentivo desse para que você passeie, Sim. Até no né? imposto, né? Ele abate também. Essa carteirinha abate imposto também. Como eu sou dependente do meu marido, o imposto dele também abaixa. Então, são situações assim que você não encontra muito em outros Não, países, né? não. Você Não, se até nessa sentiu época de privilegiada de estar no muito, Japão? muito. Na verdade, é um dos motivos que eu não quero ir embora, porque a primeira coisa que eu pensei assim, eu vou morar no Brasil de novo. E os meus remédios? Entendeu? Primeira coisa que eu penso, não é nem no passeio, mas tipo, eu vou pra lá e vou ter o remédio de onde? Porque quando começou a época da pandemia lá, eu tenho um grupo também que eu participava de pessoas com epilepsia e muita gente estava sem remédio. Não estava chegando os remédios lá na farmácia, estava faltando. Então é desesperador, porque você precisa do remédio para ficar bem. E aí, se você não tem o remédio, entendeu? A qualidade não tem como ter vida boa, uma vida de qualidade, né? Então, uma das coisas que me faz ficar aqui é essa ajuda mesmo, porque eu tenho essa Você se segurança. sente segura por ter toda essa ajuda e Sim, ter a sim, sua qualidade de vida garantida. sim. Você teria alguma outra história, algum outro ponto que você gostaria de contar, que você pudesse inspirar outras pessoas e que pudessem ajudar outras pessoas, Camila?
O que eu sempre gosto de dizer para as pessoas que escutam a minha história, né, por causa da epilepsia, é que elas não desistam de nada por causa de um empecilho físico ou de alguma condição, algum diagnóstico. Não desistam de ser mãe, não desistam de ter uma família, não desistam de sair, de ter amigos. Até porque, se é aqui no Japão, é isso que eles querem, que a gente saia, que a gente se divirta, porque não acontece, entendeu? Não é assim que acontece. E eu vejo que não é só no Japão, no Brasil também. Quando as pessoas vêm me contar, elas falam: Nossa, eu não tenho coragem de contar para as pessoas que eu tenho epilepsia, eu tenho vergonha. Nossa, eu não consigo sair para passear porque eu tenho medo. Nossa, eu não tenho filhos porque eu tenho medo. Então, se a gente for viver de medo e de insegurança, a gente não faz nada mesmo. E a vida tá passando, né? E a vida aqui na Terra é muito curta pra gente ficar pensando nisso, né? Então eu sempre incentivo as pessoas a ir além, a viver e não ter medo e, né, se cuidar na medida do possível, mas viver, né? Porque acho que isso é o mais importante. A gente, quando faz essas entrevistas do Café com Você, né? Uma das perguntas assim que a gente faz para todo mundo, Camila, é o que que o Japão é ou o que o Japão foi para você, né? Porque ao mesmo tempo que você chegou aqui e teve seu diagnóstico, você também teve uma solução. Então, Sim. conta pra gente o que você sentiu e o que que você acha desse país aqui hoje. Para mim, o Japão é minha casa. Eu considero, quando eu vou para o Brasil, eu vou para ver minha família, eu gosto, né, do meu país, lógico, mas eu sinto falta daqui quando eu tô lá. Sinto muito falta daqui, né, da qualidade de vida, da vida que eu posso proporcionar para os meus filhos. Eu já usei ambulância, né, por causa da epilepsia aqui, de graça, coisa que nem se eu morasse nos Estados Unidos não teria gratuito, né? Nos Estados Unidos, a ambulância, para andar de ambulância é muito caro. Então eu me sinto muito segura, eu só tenho a agradecer ao Japão mesmo. Eu sei, né, que tem médicos horríveis aqui, mas eu encontrei médicos ótimos. Eu encontrei médicos ótimos, assim, que me acolheram, que me diagnosticaram, que me apoiam. Então, é uma questão de procurar, né, de ter paciência, porque como não é nosso país, a gente tem que ir fazendo aquele jogo de cintura, né, se adaptando. Mas eu só tenho a agradecer ao Japão, não tenho nada do que reclamar, Eu não. acho também que tem outras pessoas querendo te agradecer. Eu não tô conseguindo decifrar aqui quem é. Sa Hiratsuka. Pra mim não tá. Deve ser alguma amiga sua ou alguém que você ajudou, porque tá dizendo Ah, exatamente isso. agora apareceu, não tava aparecendo. Ah, até meu irmão entrou, meu Deus. Olha mesmo, tinha alguns recadinhos aqui que eu acabei não vendo. É, pra mim passou. Não tava subindo. É, essa Hiratsuka, Camila me ajudou muito. Ai, que bom. Eu sempre tento, gente, eu tento ajudar. Por isso também que eu me encontrei na doulagem, porque a doulagem é servir, né? Quem não sabe, doula significa mulher que serve. Então eu me encontrei porque é o E que eu num gosto. dos momentos mais, Sim, é o que eu gosto de né, fazer, eu gosto de importantes ajudar para as mesmo. outras mulheres, né, Sim, Camila? muito, muito. A gente cria um vínculo para a vida toda, né? A gente vira amigas mesmo. Bacana. Olha, eu só tenho a agradecer o seu tempo, a sua Ah, eu que disponibilidade para agradeço. contar o que você passou aqui no Japão, para dividir a sua história com outras pessoas. E para finalizar, eu queria que você falasse o nome dos seus filhos, né? Que, que eu acho que foi a maior conquista, posso dizer Sim, assim, de foi. tudo. O maior presente que o Japão me deu. Qual é o nome deles? A mais velha, a Aimee Valentina, né? Porque ela é forte. Eu escolhi esse nome porque, né, para passar por 9 meses sem saber se ia dar certo ou não, era muito valente, né? É, depois a Ana Vitória, também que foi uma vitória, né? E depois o Tito, que já é um presente, assim, que a gestação dele foi a mais tranquila, eu não tive nenhum sintoma, não tive nada, não passei mal. Então o Tito é o para fechar, assim, com chave de ouro. Fechou, com chave de Fechou. ouro, não tem mais nenhum por aí. Não, eu queria Agora você quatro, só mas vai quem sabe ajudar a só. nascer o de outras É, mulheres. talvez eu adote mais pra frente, não sei ainda. Que bacana. Depois, se você puder deixar o seu
seu Sim. comentário lá para as pessoas, Eu vou deixar o nome da carteirinha e vocês pesquisem na prefeitura, que agora não é mais o Rocking Center que faz, agora é a prefeitura. Aí né? pesquisem E na a prefeitura gente da cidade espera de vocês. E que não é só assim para a gente epilepsia essa carteirinha, é para TDAH, para autismo, para diabetes, é que as pessoas não sabem mesmo que ela existe. E muitas vezes os médicos também não falam. Então o ideal é que pegue o nome e vá procurar na prefeitura. que o Japão é um país que acolhe, né, todas Sim, essas pessoas e tenta ajudar de alguma forma, né? sim, com certeza. Então tá bom, Camila. Muito obrigada, viu? Foi um prazer conhecer você, Eu, participar. eu que agradeço a sua disponibilidade de falar com a gente, de contar e de, né, compartilhar com Sempre a que gente precisar, essas. estamos aí. Muito legal. Obrigada. Obrigada. Pessoal, vou deixar salvo, tá? Depois a live aqui para o pessoal assistir depois. A gente tem um público muito cativo que vem depois assistir, vem comentar, tá? Deixar também no YouTube. Camila, Tá bom. obrigada. E Obrigada, quando beijão. tiver novidades para nos contar, memórias bacanas, estamos aqui, tá bom? Pode deixar. Tchau, Um tchau. Obrigada. abraço. Tchau, tchau. Tchau.